fazer um ajuste sem falhas, tá? Um ajuste sem nenhum tipo de falha de operação, nem falha de segurança, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como se faz, e por isso que a função sobrecorrente direcional não é a função primária, né? Ela pode ter falha. Então, você põe ela com um pouquinho mais de atraso em relação à petição primária, ela vai atuar como um backup menos confiável, digamos assim, menos confiável no sentido de que ele é menos seguro e pode ter falhas de operação, né? Mas ainda assim é um backup, né? Então você ajusta como backup. Primeiro eu vou mostrar de um jeito simplificado como se faz esse ajuste, e depois eu vou mostrar como é que se faz o ajuste. Eu vou deixar para vocês lerem como se faz ajuste num sistema um pouquinho mais complexo, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. Então eu vou falar sobre a aplicação em linhas de transmissão, que era o item D. E aqui, gente, eu vou ser pragmático, vou simplificar aqui um pouco, né, a aplicação em linhas. Caso contrário, fica bem mais complexo o problema aqui, sem ganho nenhum de qualidade na solução, tá? Então, vamos imaginar uma linha simplificada, sem acoplamento mútuo. Então, vou colocar as três fases da linha aqui. É uma linha que tem impedância própria igual nas três fases. Então, isso aqui poderia representar muito bem o circuito de sequência positiva. Você podia fazer o cálculo todo usando componentes simétricas, sem prejuízo nenhum aqui da generalização. Então, imaginar aqui, essa aqui é a fase A. Vamos só copiar em três fases isso aqui. Então, aqui eu tenho VAN. Imaginar que isso aqui é o meu ZL, o Z da linha, até o ponto de defeito, VBN. E eu estou falando, por enquanto, de direcionalidade apenas, tá? Então, mesmo que eu esteja falando sobre a corrente direcional e sua aplicação à linha de transmissão, a gente vai primeiro olhar a questão. Professor, você tá mudo pra gente. Mudo? Agora voltou, agora voltou. Ah, tá. Não, Mas você estava desenhando e a gente não tá ouvindo o senhor. acho que eu fico meio longe do micro quando eu estou desenhando. Eu sentei meio mais perto aqui, acho que vocês ouvem melhor. Estão ouvindo É. agora? Agora Tá. sim, agora sim. Então vamos admitir que o modelo aqui fica um pouquinho mais longe do microfone quando eu estou desenhando. O modelo simplificado é esse daqui, tá? E eu vou simplesmente admitir que eu conheço a fase do ZL. É irrelevante isso aqui, o módulo do ZL, porque eu estou olhando só para a relação de fase, eu estou só fazendo uma comparação. Porque depois, a magnitude da corrente, que é o que interessa, quem vai definir é a magnitude do ZL. Então, se eu quiser cobrir um percentual da linha, eu vou escolher um percentual. Professor, Oi. não sei o que está acontecendo, mas tem gente que não está escutando ainda. Eu estou escutando. Que estranho, gente. Espera um pouquinho. Eu não liguei nada de diferente aqui. O Emanuel falou que é só entrar e sair da chamada que resolve, parece. Ah, é? Então, quem não está ouvindo, gente, entra e sai da chamada. Eu vou desligar meu. Desliguei e liguei meu microfone. Estão me ouvindo? Então, eu tô ouvindo. Eu também. Isso em relação aos outros. Tá, gente, eu vou. Peraí. Voltou. O Álvaro não. O Álvaro, você entrou e saiu? Peraí, gente. Eu vou sair da chamada e vou entrar de novo.
Espera um pouquinho aí, tá? Estão me ouvindo agora, pessoal? Por mim, tá normal ainda, professor. Tem uma também agora sim, Adem falou sim. Felipe continua ouvindo. Ok, gente, se eu não estou sempre olhando para o chat, né? Então, vocês podem se manifestar se por acaso alguém não estiver ouvindo, tá? Acho que agora ninguém mais reclamou, então vamos continuar. Então, o que acontece? O ZL, a magnitude de ZL, define qual é o máximo da corrente de falta naquela linha, né? Se eu pegar o ZL, o tamanho total da linha, admitir que eu tenho um curto franco no final da linha, né? Eu vou ter o ZL limitando essa corrente. Já a fase do ZL define o quanto a corrente de falta vai girar em relação às tensões do sistema, tá? E é isso que me interessa agora, porque eu estou olhando para a direcionalidade da falta, que é aquilo que me interessa, né? Eu quero saber se o defeito acontece na zona, na primeira zona, ou seja, no equipamento que eu estou monitorando, na transmissão que eu estou monitorando, né? Então, eu posso desenhar um diagrama fasorial, né? Vou imaginar que eu tenho o plano complexo. Então, aqui eu tenho o eixo real, aqui eu tenho o eixo imaginário, né? Aqui real, aqui imaginário. E aí, eu posso desenhar em cima desse eixo as tensões. Eu vou usar mais ou menos a mesma regra ali que eu usei para fazer o desenho do último slide da aula passada, onde eu coloquei o VAN a 90 graus, em fase com aquele IA, admitindo que na pré-falta a corrente de carga ela está praticamente em fase com a tensão de fase. Portanto, em quadratura, a 90 graus do VAN tem VBC, né? E para a unidade da fase A, eu estou usando IAN e VBC como grandezas de operação e polarização, respectivamente. Né? O VBC polariza o IA. A gente usa esse tipo de arranjo porque se eu tiver um curto-circuito envolvendo a fase A, a tendência é que a tensão na fase A caia muito. Então, eu não posso usar como polarização uma grandeza que virtualmente pode ter valor nulo, né? Se eu tiver um curto-circuito franco na cara do TC. Então, você usa tensões que não são afetadas pelo defeito, né? Bom, e aí vamos olhar o que acontece com as correntes. E aí vamos pensar nos curtos-circuitos que vocês já conhecem. Então, vamos lá. Os curtos-circuitos, admitindo que o ZL tem 70 graus, certo? Então, o curto-circuito trifásico, qual que vai ser a fase da corrente? Vamos lá, pessoal. A fase A, a corrente IAM para um curto-circuito trifásico. Quem é que vai ser aqui? VAN, ele é simétrico. Então, por fase, o que eu vou ter aqui? VAN, se for no curto franco ao final da linha, sobre ZL. É isso? Isso aqui vai ser igual
ao VAN com fase 90 graus sobre o ZL módulo aqui menos 70 graus. Tudo bem? Então, o IAN trifásico tem fase 20 graus, não é isso? Então, vamos desenhar aqui o IAN trifásico. Então, isso aqui vale 20 graus. Isso aqui é o IAN trifásico. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ok. Tá. Agora vamos para o próximo curto. Vamos pegar aí um curto-circuito fase terra. Estou admitindo simplificação grande do problema, né? Então, curto-circuito fase terra. Então, o IA. Chamei de IAN, mas vou arrumar isso aqui, né? IAN é ruim porque curto trifásico pode não envolver o neutro. Vamos apagar isso aí. Deixa só IA trifásico. Então, o IA monofásico, quem é que vai ser aqui? Vai ser igual ao IA trifásico. Né? Admitindo esse circuito aqui, onde eu tenho tensões ideais no terminal de medição e simplesmente a impedância série, como impedância do curto-circuito, como impedância vista pelo curto-circuito, não tem nenhum acoplamento. Então, isso aqui vai ser igual ao VAN sobre o ZL, que vai dar a mesma coisa, VAN sobre ZL com fase 20 graus. Então, eu tenho o IA trifásico e o IA monofásico no mesmo ponto, na mesma reta nesse diagrama aqui. Então, isso aqui é equivalente. Deixa eu só arrastar um pouquinho esse diagrama. Isso aqui é equivalente ao IA monofásico. Aí eu tenho curto dupla fase e curto dupla fase terra. Vamos imaginar um dupla fase AB, já que eu estou olhando para o elemento de sobrecorrente na fase A. Então aqui vai ser a corrente IA, um curto dupla fase, envolvendo as fases A e B. Isso aqui vai ser igual a VAB sobre duas vezes o ZL. Estou olhando só para fase A, se fosse fase B seria menos isso. Sobre duas vezes aqui o ZL. Só que o VAB, ele tem qual é a fase em relação ao VAN? E aí, pessoal? Onde é que está o VAB aqui? O AN está aqui. O BC está aqui. Onde é que está o VAB?
Vou desenhar isso aqui, pessoal. Vamos lá. Então, isso aqui é A, o neutro está aqui no meio, B e C. Não é isso? 120 graus de VBC. É isso aí. Isso aí, Eliane, perfeito. Então, isso aqui vai ser VAB com fase 120 graus sobre 2 vezes ZL com fase 70 graus. Então, menos 70 aqui. Certo? Então, a fase do IA dupla fase é 50 graus. Esse VAB sobre 2 vezes ZL com fase 50 graus. Ou seja, já dá para perceber que eu vou ter, para eu fazer a escolha correta da sobrecorrente, eu tenho ângulos diferentes para diferentes tipos de curto-circuito envolvendo a mesma fase. Né? Então, a escolha do ângulo de torque tem que respeitar isso daí. Então, eu vou ter o VAB, aliás, o IA devido a um curto AB aqui. Né? Então, isso aqui vai ser um IA com dupla fase AB, e a fase aqui é 50 graus. Tudo bem? E falta, então, o curto, dupla fase envolvendo a fase CA, a fase A também, só que envolvendo a fase C. Aí eu tenho curto-circuito dupla fase CA. Vai ser VCA, também sobre 2 vezes EL. Isso aqui vai ser VCA sobre 2 EL em módulo. Com fase 60 graus, que é a fase do VCA, menos 70 graus, que é a fase do ZL. Ou seja, isso aqui tem fase menos 10. Ou seja, para os curtos fase terra e trifásicos, eu tenho fase de 20 graus. Para o curto-circuito dupla fase AB, eu tenho fase mais 50. Para o curto dupla fase CA, eu tenho fase menos 10. Não é? E aí, eu preciso escolher um ângulo de torque que eu consiga enxergar todos esses curtos aqui com segurança e confiabilidade. Né? Então, vamos desenhar esse curto também com a fase menos 10. Opa. E vai estar aqui o curto IA, dupla fase, CA. Isso aqui vale menos 10. Né? Então, eu poderia, por exemplo, eu vou escolher um tal típico aqui de relé eletromecânico, tá?
Poderia escolher aqui um ângulo de torque máximo de 30 graus. Então, isso aqui é o meu torque máximo. Deixa eu fazer um tracejado melhor. Então, eu teria o ajuste da função de sobrecorrente direcional utilizando a unidade de 90 graus com ângulo de toque máximo de mais 30 graus, né? E como é que funciona o ângulo de toque máximo? Eu simplesmente traço uma reta perpendicular à reta de toque máximo, ou seja, isso aqui vale 90 graus. Aqui eu tenho atuação. E aqui eu tenho a não atuação. Tá? E isso me dá uma direcionalidade segura para enxergar eventos que acontecem entre o ponto de instalação do medidor do TC, né, do transformador de instrumentação que está no terminal aqui de medição. Então, o TC está aqui, né, os TCs. E eu consigo... Espera aí, que isso aqui está errado desse jeito. Segregar defeitos que acontecem antes desse ponto de posição dos TCs, admitindo que o antes é no sentido contrário, sentido de corrente. Né? Estou admitindo que o meu fluxo vem daqui para cá quando eu tenho um curto-circuito. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo? Ok. Estamos ouvindo sim, professor, sem dúvidas. Só copiando aqui. Não, beleza. Quer um tempinho aí? Eu deixo um pouco mais aqui. Está meio poluído o desenho. Álvaro, na verdade, eu escolhi um ângulo de toque máximo de 30 graus. Foi uma escolha, não é uma. Eu não estou definindo isso aqui previamente. O que acontece é o seguinte: eu tenho que escolher um ângulo de torque que, ao ter a reta perpendicular à reta de torque máximo, todos os curtos caiam de um lado dessa linha, dessa reta. Né? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: na hora que eu escolhi essa curva de toque máximo, automaticamente escolhi essa reta aqui, que está a 90 graus da reta de toque máximo. Tudo bem? Eu preciso garantir que todos os defeitos vão cair sempre em um semiplano dividido por essa reta aqui. Tá? Bom, aí eu escolhi 30 graus. Eu poderia ter escolhido exatamente 20 graus, porque o IA dupla fase AB está mais 30 para cá, e o IA dupla fase CA está menos 30 para cá. Tudo bem? Mas eu quis mostrar que você pode escolher diferente disso. E normalmente, em relés eletromecânicos, você não tem a escolha tão granular assim, de grau em grau. O relé digital te permite isso. Inclusive, se eu fosse ajustar isso aqui no relé digital, eu ajustaria em cima do curto-circuito trifásico e fase terra, que são os dois que mais acontecem. Tá? Na verdade, o fase terra é o que mais acontece, em minha transmissão aí com 78% média aí de ocorrência. Quando ele evolui, ele normalmente evolui para envolver duas fases e a Terra e depois envolve a terceira fase. Tá? Então é uma evolução que vai do fase Terra até o trifásico. O trifásico é o mais severo, obviamente. Né? Ele impõe uma sobrecorrente nas três fases, embora a sobrecorrente possa não ser a maior quando comparado com o equivalente fase Terra. Né? Mas em termos de impacto nas três fases é aquele que produz maior impacto, inclusive impacto térmico e etc. Tá? Mas eu escolhi o 30 graus ali porque eu garanto que todas as faltas estão acontecendo no semiplano direito ali. Tá bom? E aí, eu preciso... Deixa eu copiar isso aqui. E aí eu preciso falar sobre
o sobrecorrente de terra, que eu não falei ainda, né? E o direcional de terra. E eu preciso falar sobre a aplicação em linhas, né? Deixa eu rearranjar isso aqui, porque deixa eu colocar aqui um item D1, direcional de terra, e vamos colocar aqui D.2, exemplo de aplicação. Acho melhor. O D1 ficou direcional de terra e o D2 exemplo de aplicação. O uso de elementos que acabam, na verdade, tentando reproduzir as componentes simétricas, é porque você, com as componentes simétricas, pode segregar bem os tipos de curto, né? Por exemplo, curto-circuito fase terra envolve todas as componentes trifásicas só envolvem a sequência positiva, né? O dupla fase terra envolvem as de sequência em paralelo. Você pode ou não ter os circuitos de sequência zero em função do tipo de aterramento e da resistência de defeito para a terra. Mas, a priori, você tem os circuitos em paralelo, né? Os circuitos sequenciais. Então, você acaba utilizando elementos que não olham só para os elementos de fase, porque quando você olha para os elementos de componentes simétricas, né, os elementos de 0, 1 e 2, você consegue ter informações mais assertivas sobre o defeito. Tá? Então, quando você faz a aplicação do direcional de terra, que é o ANSI 67N, deixa eu colocar aqui, normalmente a grandeza de operação é a componente de sequência zero das correntes de linha, né? Então, tipicamente, e aí você compõe a corrente de operação, a corrente de sequência zero, simplesmente com um TC de neutro, se for o caso relé eletromecânico, ou você coloca, se faz o cálculo da grandeza de operação digitalmente. Você calcula cada uma das correntes de fase e calcula, a partir da transformada discreta de Fourier, e calcula a corrente de operação do direcional de terra, fazendo a transformação para componentes simétricas. Então, você tem um terço de A mais IB mais IC. Né? Então, se você tiver um curto simétrico, essa corrente de operação é muito pequena, porque as correntes são simétricas e a soma delas é nula. Mesmo que você tenha um curto-circuito trifásico envolvendo a Terra, se não houver desequilíbrio nas resistências de defeito em cada uma das fases individualmente, não existe corrente de operação, porque a soma das três correntes continua igual a zero. É claro que na vida real é muito mais fácil você ter desequilíbrio do que equilíbrio, principalmente no caso do defeito. Tá? E a grandeza de polarização, ela pode ser, existem alguns tipos de grandeza de polarização, tanto tensão quanto corrente. Você pode usar tensão e corrente para polarizar. Então, uma forma de fazer a grandeza de polarização é usar a tensão de sequência zero. Né? Então, uma das possibilidades, vou chamar de possibilidade, vamos chamar de I, é usar a grandeza de polarização como uma tensão de sequência zero. E qual que é a razão disso daqui? A razão é o seguinte, se você tiver um curto assimétrico, você tem deslocamento do neutro, né? E o deslocamento do neutro é significativo ao ponto de você conseguir medir
a diferença de fase entre a corrente que circula pelo neutro, em função do curto assimétrico, e a tensão que aparece de deslocamento. Em sistemas desequilibrados, você pode ter corrente fluindo pelo neutro, mas você não vai ter grandeza de polarização, porque as tensões nas fases, elas podem apresentar um pequeno desequilíbrio, mas vai ser pequeno. Então você não tem grandeza de polarização suficiente, tá, para produzir a atuação do direcional de terra. E aí, se a gente fizer, então, o diagrama fasorial aqui, isso aqui é só um esboço, gente, tá? Vamos fazer, então, a relação entre o torque máximo e a restrição de operação, né, atuação e não atuação. Então, são os dois eixos aqui, um a 90 graus do outro. Eu vou ter a grandeza de polarização. E você vai ter a grandeza de operação. E aí a relação entre as duas depende muito da resistência de defeito, do sistema, esse ângulo aqui entre as duas, né? Então, tipicamente, em linhas de transmissão, o ângulo entre a grandeza de operação e a grandeza de polarização é grande, né? Porque a relação realmente, você imagina um curto fase terra, né? O VAN vai para zero, sobra a VBC aqui, e a soma das duas, né? E aí você tem um ângulo de uns 60 graus, então isso daqui vai ser um tal aqui entre menos 60 e menos 70, para você girar o suficiente esse plano aqui onde tem o não atua e o atua, de modo que você consiga atuar, né? O atua do lado de cá. E o tal aqui, entre menos 70 e menos 60 graus em linhas de transmissão típicas, tá? Então, o que acontece aqui no curto fase terra, né, tipicamente a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão de fase, e o VBN mais VCN igual a menos, né, se for um curto fase A terra, né? O VBN e o VCN, a soma de VBN e VCN é igual a, vai ter a fase do menos VAN, né? Pensa nas três tensões, né? Então, aqui é menos um terço, senão tudo que eu estou falando não faz sentido. Né? Tem que ser menos um terço aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é olhando para a relação entre tensão de fase, da fase faltosa, reproduzida nos termos da soma das tensões das fases adjacentes não faltosas, e a corrente de defeito que está deslocada de 90 graus em relação a essa tensão, que deve ser próxima de zero quando eu tenho a fase em falta. Né? Então, vamos olhar o que acontece num curto fase terra. Se for um curto fase terra N. Né? Curto fase terra N, eu vou ter I0 igual a I1, que é igual a I2, ou seja, as três correntes que dão origem depois à corrente na fase A, porque a fase A é a soma das três, elas têm majoritariamente, né, se eu pensar aqui em termos de impedância de linha majoritariamente reativa, eu vou ter uma fase próxima de 90 graus em atraso com a tensão de fase. Então, Z0 mais duas vezes Z1. Se for um Z de linha, quer dizer, se eu não tiver Z mútuo, quer dizer, eu só tenho Z de linha, então atraso naquele exemplo que eu dei é 70 graus. Então, isso aqui é mais ou menos 90 graus atrasado de VF. O problema é que o VF é a tensão de fase
na fase A, que é a fase defeituosa, que, portanto, vai ter um valor muito baixo no defeito, né? A menos que o defeito seja longe da fonte. Então, vamos desenhar isso aqui só no próximo slide, eu acho melhor. Então, no curto, fase A terra, que envolve a sequência zero, que é o que me interessa quando eu implemento a proteção de sequência zero. Eu vou ter isso daqui. Se eu pensar no sistema simétrico, o que eu vou ter é a tensão na fase A, que é a fase faltosa, aqui. Tensão na fase C, aqui. Tensão na fase B, aqui. Então, isso aqui vai ser VAN, VBN e VCN. O que eu vou ter como VBN mais VCN é isso daqui. Né? Isso aqui é o meu VBN mais VCN. A corrente de defeito está aqui para baixo. Né? Aqui vai ser I0 igual a I1, que é igual a I2. Então, se eu fizer o VBN, o menos VBN mais VCN, tem o menos aqui na frente, o VAN vai para zero. Então, fica menos esses dois aqui. Na verdade, eu estou olhando para o VN aqui. Se eu deslocar isso aqui de 70 graus, eu estou girando aqui para baixo. Vou botar em verde aqui. Estou virando 70 graus aqui para baixo. Então, isso aqui vai ser a região de torque máximo. Vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu arrastar esses três caras. Vou colocar aqui. A região de torque máximo. Então, esse aqui é o torque máximo. 90 graus esse torque máximo. Eu tenho a segregação entre correntes de atuação. Então, aqui do lado de cá atua. Do lado de cá não atua. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Estão me ouvindo ainda? A internet está funcionando? Deixa eu ver. Aparentemente ok. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Ok. Então, quer dizer, o ajuste da função de sobrecorrente direcional, ele passa pelo ajuste da função de sobrecorrente com a direcionalidade. A direcionalidade é uma análise entre a grandeza de polarização e a grandeza de atuação e de operação, de modo que a grandeza de operação sempre caia no semiplano, definido pela posição de uma reta que intercepta o eixo de torque máximo, definido a partir da grandeza de polarização. Então, o que você faz? Você escolhe o par, operação e polarização. Aí, a partir da operação e polarização, você sabe qual é a posição no diagrama fasorial de todas as correntes de defeito em relação àquela grandeza de polarização. Aí você vai escolher qual é o ângulo de torque máximo em relação àquela grandeza de polarização, de modo que você consiga segregar todas as correntes de um lado, de um semiplano definido pela reta, que intercepta a reta de torque máximo num ângulo de 90 graus, das demais correntes. Entendeu? Então, todas as correntes de curto têm que cair no semiplano direito. Como eu estou falando só dos curtos que envolvem a Terra, o curto fase terra é um deles, o curto dupla fase terra teria que aparecer aqui também, né? Então, teria que fazer o ajuste considerando o curto dupla fase terra. Só fiz o curto AN aqui como exemplo, tá? Um outro jeito de usar, você usar uma outra grandeza de polarização é a corrente de terra, você efetivamente medir corrente de terra, tá? Aí você fala, poxa, mas
Corrente de sequência zero não é corrente de terra? Pega corrente de terra em outro lugar, que não na medição de um TC. Pega, por exemplo, corrente de terra no aterramento de um transformador. Então, aí você vai usar a corrente que circula pelo neutro do TC de neutro e uma corrente que circula pelo terra do aterramento do transformador. Tá? E aí você vai ter corrente circulando pela terra, que é diferente da corrente de neutro, embora, né, se o neutro for aterrado, que no caso desse tipo de arranjo você precisa que ele seja aterrado para circular a corrente de neutro, ou ele retorna para o neutro da fonte. Tá? Depende da forma que você liga o TC. Se for em linha, esse TC você vai ter que, normalmente, se for em linha, você vai ter 3 TCs, um para cada fase, e a corrente de neutro é a soma das 3 correntes. Tá? Você está sintetizando essa corrente. Então, o outro tipo, o que aqui, por aqui que eu quero ver, aqui. Então, grandeza de polarização é a tensão de polarização que é menos a tensão de sequência zero, ou pode ser corrente que circula pela Terra de um transformador, por exemplo. Você tem que tomar um certo cuidado na hora da escolha. E nesse caso, obviamente, se você está medindo a mesma corrente, né? Aqui o ângulo tal está aqui, né? Ele pode ser de menos 70 mais 70 graus. No caso de você medir a corrente de terra efetivamente, o tal é zero, né? É 0 graus. Tá? É a máxima sensibilidade. Pode parecer meio estranho você falar assim, puxa, eu vou polarizar e operar com a mesma grandeza. É que, na maioria dos casos, a grandeza de operação ela é sintética. Você fez uma traquitana matemática para calcular quanto vale a corrente. E a corrente a corrente de operação é sintética, de polarização, ela é efetivamente medida. Tá? Então, a comparação entre medição e o cálculo elétrico e o cálculo matemático daquela corrente. Tá? Bom, deixa eu explicar para vocês como é que é feita a aplicação da função em linhas de transmissão, um exemplo de aplicação em sistemas interligados, porque sistema radial não precisa de sobrecorrente direcional. Essa função de proteção, além de ela ser utilizada como backup em linhas de transmissão, ela é utilizada em sistemas radiais com a presença de geração distribuída. E hoje em dia, cada vez mais, tem se falado a respeito dessa função, principalmente com a aplicação dela em sistemas de distribuição que vão, no futuro, espero, não muito distante, ser populados aí com uma quantidade de geração distribuída, que pode ser fotovoltaica, e pode ser microturbina a gás, pode ser microturbina que usa o gás proveniente das usinas de tratamento de lixo, e por aí vai, né? E essas redes, então, elas vão deixar de ter um caráter radial. Não é exatamente um caráter de malha, porque a distribuição continua sendo por meio de um sistema que parece um sistema estrela, mas é um sistema estrela que você pode fornecer energia em mais de uma ponta dessa estrela. É diferente do sistema em malha, né? Quer dizer, se eu perder uma das pontas, eu perco a capacidade de geração, diferentemente do que acontece no sistema em malha, que se você perder uma linha, as demais linhas conseguem conectar todas as fontes a todas as cargas. Mas também não é um sistema radial propriamente dito. Né? Então, o que acontece? Num sistema como esse, você não pode mais fazer a proteção simplesmente utilizando sobrecorrente. Você vai ter que fazer a proteção usando sobrecorrente direcional, porque em determinadas situações você pode ter o fluxo de corrente
para um determinado curto-circuito revertido em função da presença de uma unidade de geração naquele trecho onde aconteceu o curto-circuito. Tá? Isso pode acontecer. Então, é uma função que vai ser cada vez mais utilizada, porque é uma função que não tem zonas fechadas, então, a rigor, ela olha para o defeito que acontece para frente dela, e no sistema interligado esse para frente é subjetivo, como eu mostrei na aula passada, né? Mas, não sendo uma zona totalmente fechada, eu gasto menos em termos de equipamento de medição, né, nos transformadores de instrumentação, para fazer a proteção. Porque se eu fosse me meter a besta e fazer a proteção de um sistema radial de distribuição com unidades de geração distribuída, usando proteção de distância, eu teria que criar, entre todos os trechos que existe a possibilidade de reversão de fluxo, uma zona de proteção onde eu coloco 2 relés e 2 disjuntores nos seus terminais, para fazer a proteção de distância. Isso se torna inviável do ponto de vista econômico. Né? Então, essa é a função que certamente vai ser utilizada para fazer a proteção de linhas, de redes de distribuição, desculpa, com unidades de geração distribuída. Como eu falei para vocês, o processo de ajuste ele não é determinístico. Então, se vocês tiverem a curiosidade de procurarem no Google Scholar Overcurrent Directional Protection, nos últimos anos, vocês vão ver vários artigos que tratam de utilização de funções de otimização, ainda que não determinísticas, funções heurísticas, por exemplo, para o ajuste ótimo dessa função de proteção. Tá? Inclusive, no passado não muito distante, na Poli, teve um trabalho de projeto de formatura que focava nesse tema, né? Você achar o ajuste ótimo fazendo uma função de otimização. Essencialmente, a função de otimização é tempo de atuação. Né? Dado uma condição de operação do sistema elétrico, com a presença de unidades de geração distribuída, qual o melhor ajuste de todas as funções de sobrecorrentes direcionais nessa rede, de modo que você tenha o menor tempo de atuação para qualquer curto-circuito na rede. Então, isso já mostra para vocês que é um problema fazer o ajuste. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a forma de se fazer o ajuste que permite que você exaustivamente ache qual é o melhor ajuste. Vocês vão perceber rapidamente que se a rede for grande, esse exaustivamente realmente é exaustivo e provavelmente nenhum ser humano consegue fazer isso no tempo hábil da sua vida, tá? Porque o número de possibilidades começa a ficar muito grande. Bom, então vou fazer um resumo do que eu falei. Então, D.2, exemplo de aplicação em linhas de transmissão. Então, na proteção, eu já tinha falado isso na aula passada, de linhas de transmissão de alta e extra alta tensão, a função de sobrecorrente direcional é comumente utilizada como proteção de retaguarda local, sendo a proteção de distância associada à teleproteção, a proteção primária. Embora a proteção diferencial seja unitária e precisa, ela demanda um algoritmo de sincronismo entre os terminais. Então, a ONS acredita que a proteção de distância associada à teleproteção, que já existiria no caso da proteção diferencial, é mais segura, tá? Principalmente se você tem curtos-circuitos próximos à linha com saturação do TC, porque a saturação do TC vai fazer com que a corrente seja um pouco menor, né? Se você estiver usando, por exemplo, o cálculo baseado na transformada discreta de Fourier, a corrente
da fundamental vai ser um pouco menor do que deveria ser, porque parte da energia fica armazenada, né, na verdade, armazenada no campo magnético. Na verdade, ela se perde no campo magnético, né, porque o elemento satura. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter subalcance, na verdade, você, na pior das hipóteses, poderia atuar com um pouco de atraso, atuar em zona 2, achando que quando a falta, na verdade, aconteceu em zona 1. Mas na proteção diferencial, se você tiver uma falta externa, muito próxima à posição do TC, e isso produzir saturação no TC em um dos terminais da linha, muito provavelmente você vai atuar indevidamente. Ou seja, um curto externo com saturação produz atuação de uma linha que não foi, que foi afetada pelo defeito, mas o defeito não aconteceu ali, né? Então a proteção de distância é mais segura quando você pensa nesse aspecto especificamente, né? Então o ONS recomenda nos seus procedimentos de rede a proteção de distância como proteção primária, e a proteção de retaguarda local é a proteção de sobrecorrente direcional, também associada à teleproteção, tá? Então você faz bloqueio se você percebe que o defeito aconteceu para trás ou para frente de você. Quer dizer, imagina que eu tenha. Depois eu vou falar de teleproteção, mas vou falar rapidamente aqui. Imagina que eu tenho os dois terminais da linha, né? E eu tenho uma função 67N olhando para cá e a outra olhando para cá, né? Se eu tiver um curto-circuito aqui, essa função de sobrecorrente 67 pode achar que esse defeito está dentro da zona de proteção. Mas a função 67 que está aqui, sabe que não, sabe que o defeito aconteceu para trás. Então ela manda um sinal de bloqueio para cá. Ó, não faz nada não que o defeito está para trás. Tá? Então é o jeito de você fazer a proteção com a proteção de direcional com segurança contra atuações fora da zona. Tá? Depois eu vou falar sobre teleproteção, essas coisas vão ficar um pouco mais claras. Bom, continuando aqui. Então, as 3 unidades direcionais bloqueiam ou não as correspondentes unidades de sobrecorrente. Então, as 3 unidades 67 bloqueiam as correspondentes unidades de sobrecorrente, 50/51. E a função de neutro, 67N, monitora a função de sobrecorrente de neutro. São 50/51N. Eu não falei sobre ajuste da função de sobrecorrente de neutro, mas é uma função que tem uma corrente de carga que pode ser medida como a maior corrente de desequilíbrio do sistema, que pode não ser pequena, tá? Na Eletropaulo, a corrente de neutro deve estar beirando 100 amperes, sendo que a corrente máxima de fase deve ser uns 600 amperes, a corrente térmica do cabo 336 usado na rede aérea, porque a saída do Eletropaulo é cabo subterrâneo que deve suportar uns 400, 450 amperes. Então, 100 amperes seria 25% da corrente nominal de fase. Isso ocasionado exclusivamente por desequilíbrio. Então, você usa essa corrente para fazer o ajuste do 50N, do 51N. O 50N, se você estiver olhando para corrente de curto-circuito, você vai olhar só para a corrente de curto-circuito fase terra, ou dupla fase terra, mas tipicamente a fase terra é aquela que produz o maior defeito. Se você estiver dando retaguarda com a função 51N, você tem que olhar a corrente de curto-circuito dupla fase terra, que vai te produzir a menor sobrecorrente. Né? Então é sempre assim. A diferença isso para a corrente de picape, né? A diferença da corrente de picape nos elementos de fase é que a corrente de carga é bem maior do que a corrente de neutro para o cálculo da corrente de picape dos elementos de sobrecorrente de neutro. Tá?
E a função direcional é aquilo que eu falei. A função 67 usa um tipo de unidade, eu mostrei a unidade 90 graus, mas existem outras unidades, com ângulo de torque dado tipicamente pelo ângulo da impedância. Né? E aí você consegue colocar todas as correntes de defeito que podem ocorrer naquele sistema para um lado do plano, né, num dos semiplanos, e segregar das demais correntes. Então, resumindo isso que eu falei, as unidades direcionais demandam a escolha da conexão e o ajuste do ângulo de torque máximo. Que, como eu já falei, que está relacionado com o ângulo da impedância vista, né? Ou de sequência positiva, a linha. Né? Você pode fazer o ajuste pelo Z1, porque o cálculo também vai depender de Z1 em todos os tipos de defeito. Né? E as funções de sobrecorrente requerem um ajuste, que eu vou chamar aqui iterativo, em virtude da topologia em malha do sistema. Né? Porque você só vai usar a sobrecorrente direcional em sistema em malha, o sistema que tem múltiplas gerações, e o ajuste ele é tipicamente iterativo. Tá? Então, eu vou primeiro descrever isso daqui e depois eu dou um exemplo de aplicação. Como é que funciona o processo? Não dá para você fazer o ajuste olhando quem está jusante do ponto de instalação do relé de sobrecorrente. Por quê? Porque senão você vai ficar dando volta no seu sistema. O sistema é em malha, né? Então, não faz sentido isso que eu falei. O que você faz quando você vai fazer o ajuste da função de sobrecorrente, você inicia o processo abrindo a malha em um determinado ponto. Tipicamente, você abre a malha no ponto mais próximo possível da fonte de maior potência de curto-circuito. Tá? E aí você faz o seguinte, você percorre a malha num sentido, onde você abriu. Né? Aí o que você faz? Nesse sentido, você coordena os elementos de proteção como se a malha fosse, como se não houvesse malha, como se o sistema fosse radial. E aí você vai ter um ajuste coordenando os elementos a jusante com os elementos a montante até chegar à fonte de maior potência de curto. Feito isso, você troca. Você fecha aquele ponto que tinha aberto e abre o outro ponto para abrir a malha novamente. E refaz o processo. Com isso, você vai ter dois ajustes distintos. Um ajuste percorrendo a malha num sentido e um ajuste percorrendo a malha no outro sentido. E esses ajustes vão dar um tempo total de atuação para um determinado curto. Você escolhe a sequência de ajustes que dá o menor tempo de atuação. Isso significa que você vai atuar minimamente coordenado, mas nem sempre coordenado, porque a rede não é radial, a rede é em malha. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo aí ainda? Ok, Adrian, obrigado. Então, eu vou escrever isso aqui primeiro, tá? E na sequência eu vou dar um exemplo de uma rede simplificada, tá? Para a gente poder entender direitinho isso daí. Então, para sistemas em malha... Não, professor, desculpa. Oi.
Eu não entendi direito. Você faz num sentido e depois no outro, e os tempos que você consegue, você soma, faz a média, escolhe um. Não, não, vamos lá. Como é que era o ajuste da função de sobrecorrente? Você pegava o relé mais ajusante, achava, escolhia o tipo de curva, a família e o tipo de curva, você não impunha nenhum atraso intencional no relé mais ajusante do seu circuito radial, e dali para trás, o que você fazia? Para um curto que tinha a mesma corrente de curto máxima para dois elementos consecutivos, ou seja, o relé mais ajusante, o seu primeiro relé montante, você fazia o quê? Você somava o ΔT no relé montante e achava o multiplicador de tempo daquela curva do relé montante. Beleza, achou aquela curva, passa para o próximo relé montante. Pega a corrente máxima, que é igual para o relé que eu acabei de ajustar, e o relé mais montante que eu vou ajustar, a mesma família de curva, o mesmo tipo de curva, somo o ΔT para aquela corrente naquele relé, acho o MT desse terceiro relé e vou indo em direção à fonte. Eu faço isso do mesmo jeito. Em fazendo isso, eu sei qual é o tempo que eu vou levar para atuar em todos os pontos da minha rede, só que percorrendo a malha num sentido. Quando eu percorrer a malha no outro sentido, eu vou achar outros tempos, porque eu estou percorrendo a malha em outro sentido. A rigor, eu devo escolher o ajuste da malha que me fornece o menor tempo de atuação. Mas isso não significa que eu vou atuar 100% de forma coordenada. Você entendeu? Uhum. Vai significar que eu vou atuar no menor tempo, mas não no 100% coordenado. Coordenação 100% você não vai conseguir. Tá? Você vai fazer coordenação num sentido e coordenação no outro. Então, o que vai acontecer é que provavelmente num sentido ou no outro não vai estar 100% coordenado. E tem que conviver com isso. É por isso que ela não é proteção primária. Porque você não consegue coordenação 100%. Tá? Valeu. Então, para sistemas em malha, com diversas fontes, os ajustes das funções sobrecorrente estão associados às unidades direcionais eles são mais complexos, no caso radial, o que eu falei aqui. Nesse caso, as coordenações são múltiplas para um IED, para uma função, já que eu estou falando aqui só de função por enquanto, para uma função em uma determinada barra. E devem ser feitas em mais de uma direção. Eu falo mais de uma direção porque a rigor pode não ser nem duas, pode ter mais que duas, se a malha ela for mais complexa. E normalmente, em sistemas elétricos, a malha é mais complexa, não é um anel. Né? É uma mistura de anel com estrela, é uma bagunça. Então, assim, não dá para você fazer isso daqui pensando em anel, inclusive, porque você vai errar. Você fala, puxa, eu consegui achar um algoritmo determinístico para anel. Ok, só funciona para anel e o sistema elétrico é uma mistura disso. Tá? Então, eles são, e deve ser feito assim, mais de uma direção. Então, o processo é iniciado abrindo-se a malha em um dado ponto e fazendo a coordenação em um determinado sentido. E depois no outro. Quando o sistema possui múltiplas fontes, normalmente se abre o circuito no ponto de conexão à maior fonte. Você garante um pouco de... Você garante uma coordenação melhor, porque o curto-circuito vai vir maior pela fonte. Então, a tendência é que, mesmo ele sendo radial,
na hora que você tem a fonte de um lado e o circuito, desculpa, mesmo ele sendo em malha, na hora que você tem uma fonte de um lado, ela fornece a potência de curto, então a corrente vai fluir pela malha, por todos os lados da malha, né? Se eu tiver uma fonte forte aqui, uma rede em malha, né? Mesmo que eu tenha uma fonte aqui fraca e uma carga aqui, se eu tiver um curto-circuito aqui, a tendência é que a corrente de curto venha por aqui e venha por aqui. Você entendeu? Então o fluxo da corrente de curto é sempre o mesmo. Então esse cara sempre vai estar enxergando uma corrente que vem para cá. Tá? Dificilmente essa fonte aqui vai vencer essa corrente ou vai entregar de outro jeito isso aqui. Você, não, você pode ter um fluxo reverso aqui. Tá? Então você abre desse jeito. Agora, é claro que isso aqui é um exemplo muito simples, né? Como é que funciona o sistema elétrico de verdade? Pega um sistema interligado. O sistema interligado que você tem é muito diferente disso. Tem múltiplos anéis. Na verdade, é um reticulado, é um negócio assim, ó, vários pontos de conexão. Né? Tem sei lá, uma cidade aqui, outra cidade aqui, outra cidade aqui, outra cidade aqui, outra cidade aqui. De repente, aqui no meio, você tem uma usina aqui, uma outra usina aqui, essas duas são ligadas por uma linha. Quer dizer, não tem como. Não dá para fazer a coordenação num sistema tão complexo como esse daqui. Né? Então, é retaguarda para a função de distância, porque a função de distância ela é unitária, embora ela não seja tão seletiva quanto a função diferencial. Tá? O processo ele é de tentativa e erro, ou ele pode ser otimizado. Né? O processo é de tentativa e erro, ou exaustivo, se você preferir, ou possível de ser otimizado, se você for utilizar alguma ferramenta de otimização. Tá? E pode demandar várias iterações. Posso passar aqui, pessoal? Quero um tempo aí para copiar. 2 segundos, 2 minutinhos só para copiar, professor. Ok, pessoal. Vou professor, uma pergunta aqui. Pergunte. E nesse exemplo aí dessa malha meio complexa, tal, densidade, usina, supor que você já vai constrói uma indústria muito grande e o sistema de proteção tem que ser recalibrado, quem toma conta disso, o que eles fazem? Se você fizer... Bom, indústria, você vai ter esse problema se você tiver geração na indústria, tá? Tem muita gente que usa o termo cogeração. Cogeração originalmente não vem daí, tá? Cogeração é uma forma de você... É o Combined Heat and Power, que se fala nos Estados Unidos. É você gerar eletricidade com a turbina e usar o calor, a água que refrigera a turbina para gerar calor para o seu processo industrial. Mas vamos usar o jargão que se usa aqui, embora seja um pouco errado. Se você tiver geração ou cogeração dentro da sua indústria, você vai precisar ter sobrecorrente direcional. Acontece que o problema na indústria ele é mais complexo do que isso. Desculpa te falar. Ele é mais complexo por quê? Porque se a indústria estiver ligada na rede básica, ela provavelmente vai ser solicitada a manter o fornecimento de energia durante o curto-circuito, por uma questão de estabilidade no sistema. Eu não sei se isso aqui é uma regra que serve para todas as empresas, mas é uma regra que serve para a Petrobras. A Petrobras tem geração, a Petrobras sempre quis confinar a geração
ao seu processo produtivo, mas ela foi instada a produzir e exportar. Então, ela precisa fornecer potência de curto para a rede. Quer dizer, ela não pode desligar o sistema dela quando tem curto-circuito, porque senão ela vai ter um problema, ela vai ocasionar um problema de estabilidade, né? Ela vai se retirar durante o curto, aí você tem uma demanda maior que oferta, o sistema entra em colapso. Eu não sei se todas as empresas que têm geração própria, que estão ligadas na rede básica, têm que se comportar dessa maneira. Aí é um problema regulatório que eu não tenho certeza. Bom, aí vamos para o lado da subtransmissão e da distribuição. Subtransmissão e distribuição, a obrigação é trabalhar no esquema de ilhamento. O que significa ilhamento? No momento que acontece um defeito, você precisa desligar a sua conexão com a rede, para não contribuir com o curto. Porque na subtransmissão e na distribuição, o montante de energia é pequeno quando comparado com o resto do sistema. Então, ilhar significa garantir segurança para quem opera a rede, né? Ou seja, o cara que vai lá depois mexer na rede, ele sabe que aquilo não está energizado, foi desligado, então ele pode manobrar a rede, pode tocar na rede se a rede estiver desligada. Se você continua fornecendo eletricidade, você pode fornecer eletricidade de um pedaço da rede, né? Mesmo que esse pedaço não envolva defeito, o eletricista vai lá fazer manutenção e morre eletrocutado porque não sabia que aquilo estava energizado, né? Por que eu falo que é um problema maior? Porque o problema do ilhamento envolve você descobrir se a rede a qual você está ligada tem energia. Aí você fala, pô, mas não é só medir tensão? Só que você está na barra. Então, se você mede a tensão que você mesmo produz, você não sabe se a tensão é sua ou se a tensão é da concessionária. Então, não é fácil descobrir se a barra onde você está ligado tem energia, se está ligado se a concessionária está ligada assim ou não. Você fala, não é fácil. Você fala assim, exporta energia, importa energia. Se você exportar ou importar, você também não sabe. Quer dizer, isso é uma operação normal do sistema, tá? Então, não é exatamente isso. Então, não é esse problema da sobrecorrente direcional. Embora, se você tiver geração, você pode colocar sobrecorrente direcional se você não quiser exportar. Então, você fala assim, olha, eu nunca vou exportar. Então, eu tenho um sistema de controle na minha usina que impede que eu faça despacho usando um direcional. Desse ponto para lá não vai energia. Então, você controla o seu despacho interno usando isso. Mas na hora de um curto não tem muito o que fazer. Tá? Mas você, de todo modo, pode desligar o seu direcional no caso disso. Mas aí tem outros problemas, tá? Se você tiver barramento de motor, nos primeiros momentos do curto, o motor ele fornece energia para o sistema, porque ele armazena energia mecânica. Então, na hora que a tensão vai para zero, o motor ainda tem potência mecânica sendo desenvolvida no eixo, então você vai injetar corrente reversamente. É uma zona que acontece numa usina, numa indústria. Tá? Então, não é tão fácil assim. Inclusive, quando você tem indústria que tem unidade de stand-by para centro de motores, né, você tem que usar um esquema chamado Motor Bus Transfer, que é ficar olhando quanto cai a frequência do seu gerador em função do desbalanço de potência que vem da unidade externa, né, vem da subestação que tem conexão com a rede e de quanto você tem capacidade de fornecimento, mas isso só vai de fato acontecer se você não tiver capacidade de fornecer potência máxima, energia ou potência total para o seu sistema. Tá? Então, o problema é um pouquinho mais complexo do que isso. Tá? Eu diria que sobre a corrente direcional é melhor ficar atrelado mais à questão da linha mesmo, tá? Não tanto da geração dentro da sua indústria. Mas certamente, se você colocar a geração dentro da indústria, tem que recalcular todo o curto-circuito, para aumentar a potência de curto-circuito nas barras. E aí todos os seus ajustes vão estar defasados. Tá bom. Eu não sei se eu confundi mais sua cabeça. Vida real é outra coisa. Tá bom, valeu, professor. Beleza. Mas se tiver mais dúvidas aí, pergunta, tá? Eu vou dar um exemplo mais disso daqui. Ilhamento é uma coisa que não se fala muito em graduação, tá? É mais tópico de pós. Aí. Tem vários trabalhos aí que aconteceram, principalmente com a reestruturação do setor
no final da década de 90, porque aí a possibilidade de cogeração ela ficou real. Então, esses problemas de alinhamento começaram a surgir na prática mesmo. Deixou de ser um problema acadêmico, virou um problema real, e aí as soluções acadêmicas passaram a ser soluções de engenharia, obviamente com viés acadêmico, né? Mas não ficou uma coisa mais palpável, né? Com soluções reais. Né? Bom, então um exemplo, né? Eu vou dar um circuito de exemplo, e depois eu vou querer que vocês olhem. Eu vou até abrir aqui o nosso Moodle para vocês verem lá o exemplo que tem. Dá uma lida, lá está bem explicadinho, dá para entender o que foi feito ali. E eu peço que vocês olhem com cuidado e venham com dúvidas na aula que vem, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui padrãozão. Daqueles que vocês já conhecem. Eu que achei que essa aula ia acabar 6 da tarde. Bom, imaginar aqui que eu tenha. Isso aqui é uma simplificação, hein? Não vou nem colocar múltiplas gerações aqui, que não converge se fizer isso aí. Então, o sistema interligado está aqui. Eu imaginar que eu tenha as minhas barras 10, 20, 30. Imaginar que eu tenha carga aqui e aqui, na barra 20 e na barra 30. Então, eu vou ter disjuntor aqui também, e o seu respectivo relé. E a mesma coisa aqui, disjuntor e seu respectivo relé. Então, eu vou dar nome aqui aos relés barra disjuntores de letras, como eu já fiz. Então, A, B, C, D, E, F, G e H. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem é que tem que ser relé de sobrecorrente e quem é que tem que ser relé de sobrecorrente direcional nessa brincadeira aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. G direcional. Vamos olhar aqui o que pode acontecer. Se eu tiver uma falta aqui, por onde vem a corrente de defeito? Vem pelo G, certo? Então, todo mundo concorda que aqui eu coloco a função. Vou colocar aqui só o 51. Podia ser 50, 51. Deixa eu colocar a direcional aqui. Não, porque um defeito que vai acontecer daqui para trás, ele não, nem vai passar corrente nesse disjuntor aqui. Tudo bem? Tá claro isso aqui, gente? Mesma coisa aqui no H. Se eu tiver uma falta aqui,
Esse elemento aqui só vai perceber se a falta tiver a jusante. Se eu tiver uma falta montante na barra, por exemplo, a corrente não passa pelo H, eu só tenho carga ali. Então, eu não tenho possibilidade de fornecer potência por ali. Então, o H, potência de curto, né? Também é sobrecorrente. Se eu tiver um defeito aqui, ou um defeito aqui, ou um defeito aqui, vamos aqui de F1, F2 e F3. Por onde pode vir a corrente? Vamos lá, F1 pode vir por onde? Por aqui e por aqui, certo? Agora, se a falta for em F1, olha a corrente aqui, ó, vai para o E, vai para o D, vai para o C e vai para o B, certo? Se a falta for em F3, vai para o A, para o C, muda o sentido, você concorda? Muda o sentido onde? No C e no B. Se for em F2, muda no B, no C, no D e no E, certo? Ou seja, quem é direcional, sobrecorrente direcional com certeza, é E, D, C e B, certo? E o AF aqui? Vamos lá, pessoal. E o AF? Então, aqui a corrente pode assumir dois sentidos. Né? Aqui também, dois sentidos. Aqui também, dois sentidos. Aqui também, dois sentidos. Certo? Depende. Se for falta em F1, é o sentido daqui para cá para todo mundo. Se for falta em F3, B e C ao contrário, C e D, D e E permanece o mesmo. Se for em F2, B, C, D e E vira ao contrário a corrente de falta. Eu também acho, Rodrigo, que para o A e para o F é só a sobrecorrente como a corrente tem o mesmo sentido, é só a sobrecorrente. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a fonte de maior potência, aqui só tem a fonte, que é o sistema interligado, e eu vou abrir a malha num sentido, depois eu abro no outro. Certo? Então, eu posso abrir no sentido... Eu posso olhar primeiro do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E, do E para o F, e depois no outro sentido, do F para o E, do E para o D, do D para o C, do C para o B, do B para o A. Certo? Vamos lá. No primeiro sentido, o A é retaguarda de quem? Vamos lá, pessoal. O A é retaguarda de quem? Do G e do C, não é isso? O C é retaguarda de quem? Do H e do E, certo? O A é retaguarda do B? Não, é aquela história. Se der falta F1, B não abrir, não importa o A abrir, porque a corrente de curto vem por aqui. Né? As retaguardas do B e do E vão depender do outro sentido de ligação. Tudo bem? Vamos imaginar nessa hipótese aqui que o tempo de atuação, por isso aqui em azul, que o tempo de atuação do G seja de 1 segundo. Inclusive, aqui eu poderia colocar uma sobrecorrente sem temporizar. Simplesmente eu estou olhando para as correntes para cá, passou de um determinado valor, dá curto. Né? Fazer isso aqui, por exemplo, com fusível. Né? E vamos imaginar que o tempo
de atuação do H é 1,5 segundo. Esses tempos de atuação não dependem de ninguém, né? Cuidado, essa aqui não, isso aqui é uma hipótese que eu adotei, cuidado, hein? Isso aqui é arbitrário, tá? Vocês não acharem aí que eu tirei essa conta da manga, tá? Não tirei não, isso aqui é arbitrário. A decisão minha. E aí, o que eu preciso fazer? Primeiro abrir um sentido, depois abrir no outro sentido. Então, abrindo em um sentido, o que eu vou ter? Eu tenho o caminho que eu já tinha falado aqui, ó, que é o meu sistema elétrico aqui, que vem na sequência, barra 10, barra 20 e barra 30. E aí eu vou olhar para os relés que eu tenho aqui. Então, eu falei que o A coordenava com o C e com o G na barra 20, né? Aqui é a barra 10. E na barra 30, eu tenho C, o G não coordena com ninguém, eu tenho C coordenando com o E coordenando com o H. Tá claro isso aqui, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Estão por aí? Ok, Adam. Então, estou abrindo num sentido. Vou coordenar uma parte deles. Né? Então, primeira coisa, que é bizarro, né? O relé não coordena com ninguém. Mas se a gente olhar aqui, como o sistema é interligado, o E dá backup para o F aqui. Tá vendo? O E olha para cá. Aliás, dá backup para o A, na verdade. Não é o que está na frente dele aqui. Depois a gente vai ver do outro lado. Né? Mas se eu abrir de um lado, ele não coordena com ninguém porque está aberto. É como se esse circuito aqui não fosse radial, né? Desculpa, que ele não fosse em malha, fosse radial. Então ele não coordena com ninguém. Então aqui eu posso simplesmente dizer aqui que o tempo de atuação do E é um tempo definido, claro, 0,3 segundos. Aqui é uma escolha minha. Dá para você coordenar isso daqui usando as curvas de tempo inverso. Tá? Aqui eu estou fazendo só um exemplo de coordenação. O relé C coordena com quem? Coordena com E e com o H. Então, o tempo de atuação do relé C tem que ser o máximo entre o tempo de atuação do E e o tempo de atuação do H, acrescido daquele ΔT de segurança, que é os 300 milissegundos. 300 a 500 milissegundos, né? Então, admitindo
500 milissegundos, o tempo de atuação do relé C virou 2 segundos, porque o tempo de atuação do relé H era 1,5 segundos. Isso era dado, foi escolhido de forma arbitrária. E o relé A coordena com C e G. Se a gente fosse fazer a coordenação usando a sobrecorrente de tempo inverso, teria que calcular os tempos de atuação, mas não muda nada. Fazer o cálculo. Então, para fazer a coordenação, o tempo de atuação do relé A vai ser o máximo entre o tempo de atuação do relé C e o tempo de atuação do relé G mais ΔT. Vai ser 2 segundos, porque o tempo de atuação do G era 1 segundo só, mais meio, isso aqui vai ser 2,5 segundos. Né? O tempo que o relé A vai atuar. Se eu der um curto em F1, ele vai levar 2,5 segundos para atuar. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, obviamente, se for tempo definido, você consegue melhorar um pouco esse ajuste aqui. Tá? Tudo bem? Eu queria finalizar isso aqui, pessoal. Se vocês puderem esperar uns minutinhos, aí eu agradeço. Tudo bem? Mais 5 minutos eu termino. Pode ser assim, gente? Quem quiser e tiver outros compromissos, eu não vou estar liberado aí, fiquem tranquilos. Isso aqui vai ficar gravado e vai para o E-Disciplinas, tá? Eu vou finalizar só com mais um desenho, fazendo no outro sentido aí. Então, abrindo no outro sentido. Aí eu vou ter, muda um pouco, né, os relés. Eu vou ter o F, coordenando com o D e com o H, e o D coordenando com o B e com o G. Nesse caso aqui, o arranjo ele é mais simples, né? Quer dizer, não é o arranjo que está no livro do Blackbird, do Blackburn. O tempo do lado H ele é 1,5 segundos. O tempo de atuação do G era 1 segundo. Deixa eu colocar isso no slide anterior. O tempo de atuação do G é 1 segundo. O tempo de atuação do H é 1,5 segundos. E aí eu posso fazer a mesma consideração, fazer a coordenação. O relé B não coordena com ninguém. O tempo AB pode ser o menor possível. Aqui, de novo, eu vou usar lá os 300 milissegundos. O relé D coordena com B e G. Então, o tempo de atuação do D, seu max, entre o tempo de atuação do B e do G mais o ΔT, e ele vai ser aí de 1,5 segundos. E o relé F
coordena com D e H. Ele vai ser o máximo entre o tempo de atuação. Não, que é tempo de atuação do F. Esse é o máximo entre o tempo de atuação do H e o tempo de atuação do D. Os dois são 1,5, então o tempo de atuação é 2 segundos. Mais o ΔT aqui. Então, isso aqui é igual a 2 segundos. Aí você fala, pô, mas você conseguiu coordenar bonitinho, não vai ter falta de coordenação, porque um olha para um lado, outro olha para o outro. De fato, sem dúvida. Isso aqui não vai ter problema nenhum. Agora, deixa eu mostrar para vocês um caso que vai ter problema. Peraí. E aí a gente encerra por hoje. Aqui. Então, tem um exemplo do livro do Blackburn. Que é esse sistema aqui. Estão enxergando aí, gente? Vou até copiar isso daí. E o link também eu vou deixar para vocês aí no Meet. Então tá o link aí, pessoal. Então, só para finalizar, se vocês olharem para esse exemplo aqui, vocês vão ver que eu tenho uma fonte, um gerador, um sistema muito mais malhado que aquele, e curtos-circuitos aqui, olha os valores de curto aqui. Tá? Então, um desafio já é entender esses valores aqui. Não é muito complicado, não. Tá? Mas, no exemplo do Blackburn, tem toda a explicação aqui, Coordination of a Loop System. Tá? Leiam daqui para frente que explica tudo, como faz a coordenação, a separação, tá vendo? Ele separa aqui a ida e a volta, usa aqui o coordenador, aqui ele tem as curvas tempo inverso, para vocês olharem. Isso aqui não tem respaldo nas equações do IEC e do I3E, isso aqui é a curva de um relé eletromecânico, então ele fez com base nisso, tá? E aí ele dá os ajustes no final. Tudo bem, pessoal? E aqui depois ele mostra os tempos de atuação desse jeito aqui, que eu achei é um jeito legal de mostrar. Tá? Pessoal, desculpa a demora, vocês estão liberados aí para a gravação. Já faço upload disso hoje.